Vamos lá, penúltima questão da prova de matemática da Aprendiz do ano de 2022, questão de número 29. Um videogame é vendido à vista por R$ 2.000 ou a prazo, com R$ 400 de entrada e mais uma parcela de R$ 1.800, 4 meses após a compra. Assinale a opção que apresenta a taxa mensal de juros compostos do financiamento. Considere apenas 3 casas decimais e sem arredondamento, pessoal. Bom, então vamos pensar. O videogame é vendido à vista, então se a pessoa comprar à vista, R$ 2.000. Se a pessoa for comprar a prazo, vai dar uma entrada de R$ 400, tá bom? E mais uma parcela de R$ 1.800. Só que essa parcela de R$ 1.800, ela vai ser 4 meses após a compra, tá legal? Ou seja, a pessoa vai investir, vai financiar um capital de R$ 1.600, tá bom? Por que R$ 1.600? Porque é a diferença entre o valor à vista, tá bom? E a entrada. Porque olha só, quem compra à vista paga R$ 2.000 de uma vez só, ou seja, paga R$ 400 junto com R$ 1.600, só que paga junto, paga no mesmo dia. Confere? Entendeu esse raciocínio? Então, o valor a ser financiado é R$ 1.600. Só que esses R$ 1.600, em 4 meses, eles vão se transformar no montante de R$ 1.800, tá bom? O tempo de aplicação desse capital é de 4 meses, como o problema já falou pra gente, tá legal? E a taxa de juros compostos a gente não sabe, é o que a gente tem que calcular. Então nós vamos utilizar a fórmula de juros compostos com esses valores aqui, ó, com essas grandezas aqui, e nós vamos calcular essa taxa aí mensal, ok, pessoal? Bom, então vamos lá. A fórmula de juros compostos é essa aqui, ó. M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a t. Essa aqui é a fórmula de juros compostos. M é o montante, que é R$ 1.800. Esse C é o capital, 1.600. Esse T aqui é o tempo, 4 meses. E essa aqui, esse Izinho aqui, é a taxa de juros que nós não sabemos. Agora vamos substituir os valores que nós temos. Então ficamos com 1.800 igual a 1.600 vezes 1 mais I elevado a 4. Tá bom, pessoal? Beleza? Bom, o que nós vamos fazer agora? De cara, eu vou pegar esses 1.600 aqui, que está de um lado multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, né? Então, você vai ficar com 1.800 dividido por 1.600. E aqui, nós vamos ficar com 1 mais I elevado à quarta potência. Nessa questão aqui, nós vamos fazer o uso da calculadora simples, tá bom, pessoal? A Aprendiz permitiu os candidatos o uso da calculadora simples. Aqui, para começar, vamos simplificar 2 zeros aqui e depois vamos simplificar essa fração aqui por 2. Vamos obter, então, 9 oitavos, tá bom? E aqui, nesse 1 mais I elevado à quarta, aqui que tem um pulo do gato aqui, pessoal. Eu vou escrever dessa forma, ó, 1 mais I elevado ao quadrado porque na calculadora simples não tem como calcular a raiz quarta, né? Mas tem como calcular a raiz quadrada, confere? Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, 1 mais I elevado ao quadrado. Bom, agora é o seguinte, vamos extrair a raiz quadrada em ambos os membros dessa nossa igualdade aqui, ó. Então, vamos extrair a raiz quadrada do lado esquerdo e extrair a raiz quadrada do lado direito, tá bom? Bom, extraindo a raiz quadrada do lado esquerdo, nós vamos fazer aqui em cima, tá bom, pessoal? Aqui, ó, vou indicar o cálculo aqui em cima, aqui, ó, continuar nessa parte da tela preta, tá legal? A raiz quadrada de 9, ela é 3, então ficamos com 3 e sobre a raiz quadrada de 8 aqui, tá bom? Vou usar a calculadora simples para poder resolver isso aqui. E nós vamos ficar com, do outro lado, 1 mais I elevado ao quadrado. Por quê, Luiz Antônio? É só você lembrar que quando você tem aqui, ó, uma raiz quadrada de alguém elevado ao quadrado, você cancela o radical com o expoente. Tá legal? Bom, a raiz quadrada de 8, com a aproximação de 3 casas decimais, foi o que a questão falou pra gente,
ela é... Opa, deixa eu mudar aqui a cor desse azul, botar um azul mais claro, tá? É 2,828. Então, ó, 2,828 é a aproximação da raiz quadrada de 8 com 3 casas decimais. E aqui eu vou ficar com 1 mais i elevado ao quadrado. Utilizando a calculadora, essa divisão aqui, ó, 3 dividido por 2,828, resulta em 1,060, com 3 casas decimais. Vou manter aqui, ó, 1 mais i elevado ao quadrado. E agora vou extrair de novo a raiz quadrada em ambos os termos da nossa igualdade. Nós vamos chegar à seguinte conclusão. De um lado eu vou ficar com 1 mais i, de novo, aqui eu usei a mesma propriedade, ó, de novo. Eu posso cancelar aqui, ó, radical com expoente, tá bom? E do outro lado, a raiz quadrada de 1,060, também com 3 casas decimais de aproximação, dá 1,029. 1,029, beleza? E agora, pessoal, esse 2 que está de um lado aqui positivo vai aparecer do outro lado negativo e nós vamos calcular a taxa, tá bom? Efetuando essa diferença aqui, ó, 1,029 menos 1 dá 0,029. Isso aqui já é a taxa, tá bom? Transformando para porcentagem, não esquece, só andar 2 casas para a direita, 2,9% é a taxa de juros mensal do financiamento, aí, a juros compostos aí que nós calculamos. Vamos voltar lá na questão agora e saber qual é o gabarito, né? Tá aí, gabarito encontrado, letra B, 2,9%. Vamos lá para fechar a correção da prova de matemática da Aprendiz de Marinheiro do ano de 2022. Uma questão envolvendo funções trigonométricas, né? Ou trigonometria na circunferência, eu acho que é isso. Sabe-se que 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a A, para x diferente de kπ com o k inteiro. E que a secante ao quadrado de x menos 1 dividido por tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a b, quando seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Assim, assinale a opção que apresenta o valor de b elevado a a. Bom, então, pessoal, para resolver essa questão, precisamos conhecer as relações fundamentais da trigonometria, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar algumas aqui importantes, acho que a gente vai usar, é claro, tá bom? A primeira é essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa aqui é a primeira relação fundamental da trigonometria que nós precisamos, tá bom? Bom, nós temos o valor do seno de x. Seno de x vale raiz de 2 sobre 2, e aqui aparece seno de x elevado ao quadrado. Logo, pessoal, a gente vai escrever, né? Aqui, ó, a raiz de 2 sobre 2, isso elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1, tá bom? Então, isso aqui vai dar 2 sobre 4, tá legal? Se você elevar ao quadrado aqui, ó, esse raiz de 2 e elevar ao quadrado o 4, a gente vai ficar com 2 sobre 4, que simplificando vai dar meio, tá bom? Espero que você tenha aí, esteja acompanhando aí o raciocínio. Bom, então, o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos meio, que vai dar meio, tá legal? É claro que isso aqui faz a gente concluir que o cosseno de x também vai ser raiz de 2 sobre 2. Como assim, Luiz Antônio? Bom, aqui, ó, se o cosseno ao quadrado de x é meio, pessoal, então o cosseno de x vai ser a raiz quadrada de meio. Só que a raiz quadrada de meio é 1 sobre a raiz de 2, que, racionalizando aqui, vai dar a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o cosseno de x é igual ao seno de x. Isso vai ser muito bom para a gente resolver a questão. Tá bom? Então, eu já sei o valor do cosseno de x e sei o valor do seno também. Agora, vamos lá. O que a gente precisa é da tangente, da cotangente e da secante. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a segunda, que vai ser a tangente. A tangente é muito fácil de calcular, porque a tangente é o seno de x dividido pelo cosseno de x, é uma outra
é uma outra relação fundamental da trigonometria, muito importante, muito eficiente para resolver questões aí, tá bom? Bom, só que o seno e o cosseno eles são iguais. Aqui, ó, o seno de x é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de x também é raiz de 2 sobre 2. Logo, a divisão de seno de x por cosseno de x vai ser 1, tá bom? Beleza? Já que o numerador é igual ao denominador, isso dá 1. Beleza? Bom, a cotangente de x, pessoal, a cotangente de x é o inverso da tangente. Então, é a tangente elevada a menos 1. Só que a tangente é 1, que eu acabei de descobrir aqui. Então, 1 elevado a menos 1 é o próprio 1. Então, a cotangente de x também é 1. Uma outra razão trigonométrica que apareceu lá é a secante. Muito importante também. Então, a secante de x, para quem não sabe, é o inverso do cosseno. Então, a secante de x é o cosseno de x elevado a menos 1. Mas o cosseno de x a gente já sabe, não é verdade? O cosseno de x não é raiz de 2 sobre 2? Então, a secante vai ser o inverso disso, tá bom? Vai ser raiz de 2 sobre 2 elevado a menos 1, ou seja, a secante de x vai ser 2 sobre raiz de 2, que racionalizando, é claro, né? A gente tem que racionalizar aqui, ó. Você vai encontrar 2 raiz de 2 sobre 2, que vai dar raiz de 2, beleza? Tudo bem? Então tá aí, encontramos a secante de x. Vamos substituir agora todos esses valores encontrados na expressão que a aprendiz marinheiro cobrou os seus candidatos, tá bom? Tá aqui, ó, nós temos que descobrir o valor de A e nós temos que descobrir o valor de B, tá bom? Então A vai ser igual, vamos lá, aqui vai dar 1 menos, bom, o cosseno ao quadrado de x é meio, a cotangente ao quadrado de x é 1, portanto ficamos com essa situação aqui, ó. O A então é 1 menos meio, isso dá meio, e aqui 1 mais 1, isso dá 2, logo o A vale 1, isso porque nós podemos cancelar esse 2 daqui com esse 2 daqui, então A vale 1. Agora nós vamos resolver aqui a expressão B. A secante ao quadrado de x, como a secante é raiz de 2, a secante ao quadrado de x é 2. Então, vamos ficar com 2 menos 1. E aqui a tangente ao quadrado de x é 1. Vamos ficar com 1 mais 1. Logo, 2 menos 1, isso dá 1. E embaixo, 1 mais 1, 2. Portanto, está aí. O B vale meio. O que a aprendiz de marinheiro pediu foi o valor de B elevado a A. Então, nós temos 1 meio elevado a 1, resposta 1 meio, e acabou a questão aí da aprendiz de marinheiro. Pessoal, vamos voltar lá na questão agora, ver se tem essa resposta, meio, tá bom? Tá aí, letra B.